Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Razão Pastor Alemão. Sou Tadeu Cartacho, criador há 40 anos e juiz de criação e seleção pelo SubEPA e Coap. Neste vídeo, vamos falar sobre o programa da VUSV para a harmonização da criação mundial e o que atualmente é necessário para criar cães pastores alemães. E vamos ao vídeo. Antes, vamos falar um pouco sobre o que é a Coapa e a VUSV. A Coapa, Confederação Americana do Pastor Alemão, surgiu da necessidade de expansão da COSUPA, Confederação Sul-Americana do Pastor Alemão. A COSUPA foi criada no primeiro Congresso de São Paulo em 65, mas foi de enorme importância o segundo congresso realizado em Buenos Aires em abril de 66. Para entender as razões de sua origem, o último parágrafo do editorial do boletim da POA, número 12, de 1966, escrito por Henrique Contreras, a POA é o Clube Argentino de Cães Pastores Alemães, e que significa perro vejeiro alemão, que fala o seguinte: a COSUPA nasceu de um ato de fé e amor para com o pastor alemão, e da mesma forma continuaremos abrindo caminho nessa lacuna que abrimos rumo a um futuro livre de qualquer compromisso que não seja o puro interesse pela raça e suas qualidades, colocando em seu lugar de direito como colaborador indispensável do homem. Aquele primeiro campeonato COSUPA e a 45ª exposição da POA foram julgados pelos juízes Sr. Matthias Stappen e Virgílio Garbin, tendo como campeã a fêmea Charme de Miraflores, do Brasil, e o campeão macho Rex del Rodeio, do Chile. A COSUPA se estabeleceu e se consolidou, de realçar o excepcional trabalho desenvolvido pelo seu presidente durante muitos anos, o Sr. Júlio Brizola, fundador e sócio da Sociedade Paulista e Sociedade Brasileira Cães Pastores Alemães, que com sua grande competência aproveitou os seus excelentes contatos na Alemanha para manter viva a chama da COSUPA. Falamos um pouco da história da Paulista e da Brasileira no nosso vídeo sobre a história do pastor alemão parte 2, cujo link está no card acima. Brizola organizou congressos e circuitos anuais julgados por juízes alemães em 4 países com muito sucesso. Os membros mais consistentes foram Brasil, Argentina, Chile e Uruguai, com presença muito frequente de Peru e Colômbia. Cada país elegia 2 representantes, machos e fêmeas, ganhadores dos campeonatos nacionais para competir na exposição do país organizador. Anos depois, numa assembleia em Buenos Aires, no dia 4 de maio de 1973, trocou o nome e surge a Coapa. Surgiu para que a entidade pudesse cobrir toda a América. O Equador já havia entrado como membro muito ativo, também o Paraguai, depois o México, Costa Rica, Panamá e Guatemala, como algumas presenças esporádicas dos Estados Unidos e Canadá. Agora não há limitação no número de representantes de cada país e todos competem na exposição do campeonato, consagrando campeões da Coapa na terceira, segunda e primeiras categorias. Da mesma forma, existe o campeonato Coapa por países, que está em vigor desde a Coapa de Guadalajara em 2010. O requisito para se tornar campeão, vice-campeão e terceiro lugar Coapa é ter nascido na América, sendo o caso que cada exemplar representa o país onde nasce. Com relação ao adestramento, os campeões são proclamados de acordo com a categoria em que competem. CA, uma categoria que não existe mais, CA chamava-se cão adestrado, que é equivalente ao IGP1 sem a parte do faro. O IPO1, IPO2 e IPO3, que hoje são o IGP1, IGP2 e IGP3. Vamos falar agora sobre a VUSV, a União Mundial das Associações de Pastores Alemães. Em todo o mundo, quase meio milhão de amigos e amantes da raça pastor alemão estão reunidos internacionalmente através dos clubes de pastores alemães de seu país. Os clubes de criação de pastores alemães surgiram na Europa logo após a fundação da SV. Por toda parte, amantes e amigos da raça se uniram em seus próprios clubes da raça, espalhando a popularidade da raça, e a SV, que já nessa altura vendia cães para todos os países do mundo, estava especialmente interessada em consolidar a sua relação com as associações estrangeiras. Na Alemanha, inspirada pela experiência da COSUPA e Coapa, e para atender um mercado emergente para os criadores locais, Júlio Brizola conversa com o Dr. Hamel, na época presidente da SV,
para que a SV criasse uma organização nos mesmos moldes. Assim, em 1968, a SV deu vida a uma iniciativa com o objetivo de promover a colaboração internacional em todas as áreas e preservar a uniformidade da raça. Seu objetivo era principalmente uma união em toda a Europa das associações dos países vizinhos. Alguns meses depois, a empreitada deu certo. Em maio de 68, os representantes das associações de pastores alemães de 11 nações se reuniram em Augsburg para deliberar sobre a fundação de uma associação internacional de pastores alemães. Depois de um fim de semana agitado, nasce a Europa Union der Verein für Deutsche Verbund, a EUSV, União Europeia das Associações de Pastores Alemães, formada por países como Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Reino Unido, Holanda, Itália, Áustria, Suíça e a antiga Tchecoslováquia, e a República Federal da Alemanha, que fundaram a nova União. 5 anos depois, esta união supranacional tornou-se o núcleo de uma federação maior e mais importante, a União Mundial das Associações de Pastores Alemães. Em 1975, ainda sob o comando do Dr. Christopher Hummel, surgiu a sigla WUSV. Desde então, a WUSV cresceu para 98 associações membros em 91 países. Seu objetivo: padronização racial uniforme, comparação de posições e avaliações de pastores alemães em reprodução e desempenho no trabalho, esclarecimento de questões em aberto sobre a criação e treinamento, criação e manutenção, bem como a redução de doenças hereditárias. Sua sede reside no mesmo local da ASV, em Augsburg. Um dos resultados do trabalho da WUSV foi alcançado em 88, com a ASV sob o comando do Dr. Hermann Martin. Nesse ano, o Campeonato Europeu de Pastores Alemães existente até então foi substituído pelo Campeonato Mundial WUSV. O campeonato é agora um dos destaques anuais para os entusiastas internacionais do pastor alemão. Sobre a harmonização. A criação sistemática e metódica de pastores alemães começou em 1899, após a fundação do Verein für Deutsche Verbund, ASV. A composição física e as propriedades em termos de natureza e caráter da raça pastoral alemão são estabelecidas no padrão da raça que foi definido pela associação fundadora no país-mãe da raça. O padrão está registrado na FCI sob o número 166. A Weltunion der Verein für Deutsche Verbund, a WUSV, a União Mundial para as Associações de Pastores Alemães e suas organizações membros visam a criação de pastores alemães que sejam saudáveis, bem sociabilizados e de alto desempenho, bem como trabalhadores resilientes e cães de serviço em conformidade com a filosofia do pai fundador, o capitão de cavalaria Max von Stephanitz, e assim preservar sua herança. A fim de perseguir esses objetivos, os delegados da Assembleia Geral Anual da WUSV aprovaram a seguinte programa de criação
em termos de cães pastores alemães para as variedades de pelo curto e de pelo longo com sobrepelo, que cobre os 5 critérios de qualidades a seguir: saúde, caráter, verificação de parentesco, desempenho em provas e anatomia com relação ao padrão. A avaliação dos critérios de qualidade é baseada em padrões certificados e requer a identificação explícita do animal individual. Além de estudos científicos, análises e avaliações de valor genético devem ser consideradas em termos de atualizações regulares do programa de melhoramento. As organizações membros são livres para impor disposições mais rígidas, respectivamente, padrões que excedam os requisitos do programa de melhoramento da VUSV, se exigido por suas circunstâncias locais. Em princípio, os requisitos impostos devem beneficiar a raça e não devem ser de forma alguma obstrutivos. O documento VUSV Breeding Program prevê regulamentações e padronizações de critérios mínimos tanto para exposições, principalmente os critérios para eleição de qualificações excelente e VAs, como critérios para padronizações e uniformização da qualidade da criação em todos os países conveniados. O documento emitido em setembro de 2019 concede um prazo de 5 anos aos clubes afiliados para a transição do modelo atual para o novo, devendo o programa estar completamente implementado em 1º de janeiro de 2025. Ao final desse período, teremos 3 modelos de criação, se assim podemos dizer, como descrito a seguir, com as condições mínimas para os cães fazerem parte de cada grupo. O grupo de criação básico. O cão precisa estar tatuado ou chipado, ter o seu DNA coletado e ou examinado, idade mínima para a reprodução dos machos de 24 meses, idade mínima para a reprodução das fêmeas de 20 meses, número máximo de acasalamento dos machos de 60 e estendido para mais 30 acasalamentos com fêmeas de fora do país. Máximo de 3 ninhadas para cada fêmea no período de 24 meses, consanguinidade máxima 3-3, ou seja, estão proibidos consanguinidades 1-1, que são o acasalamento entre irmãos, 1-2, 2-1, 2-2, 2-3 e 3-2. Raio-X da articulação coxo-femoral aprovada conforme o regulamento de criação. Raio-X de cotovelo aprovado conforme o regulamento de criação, aprovado em teste de caráter por juiz reconhecido pelo sistema VUSV entre 9 e 13 meses e qualificação mínima de bom com idade mínima de 12 meses por juiz reconhecido pelo sistema VUSV. Para estar no modelo avançado, o cão precisa preencher os requisitos mínimos do nível básico, ser aprovado em prova de BH, cão acompanhante, que avalia o grau de sociabilização no cão, aprovado em prova de resistência conforme o regulamento específico, aprovado em prova de avaliação básica de aptidão ao trabalho, conhecida internacionalmente como brevet, com idade mínima de 15 meses. Para passar ao modelo Premium, o cão precisa preencher os requisitos mínimos do nível avançado, ser aprovado em prova de trabalho de grau mínimo IGP-1 por juiz reconhecido pelo sistema VUSV, conforme o regulamento específico, e estar selecionada para reprodução por juiz reconhecido pelo sistema VUSV, conforme regulamento específico. Os clubes membros são obrigados a fornecer anualmente à VUSV dados do Livro Genealógico Nacional e demais registros técnicos de cada exemplar, para então serem transferidos para a base de dados SV-Docs. A base de dados internacional deve fornecer as bases para análises científicas significativas relevantes para a reprodução, bem como avaliações de reprodução como displasia coxofemoral e cotovelo, genética em termos de tamanho e reprodução, etc. A criação sistemática e metódica de cães pastores alemães visa o seguinte: manutenção das características e propriedades específicas da raça, conforme definido no padrão da raça pastor alemão, conservação da base da raça com máxima diversidade, respectivamente variação genética, apoio e promoção das propriedades e vitalidade do cão de trabalho em termos de saúde e idades individuais e da raça como um todo, controle de defeitos hereditários por meio de programas de reprodução adequados e controle de sintomas indesejados da raça e fenômenos encontrados. E no Brasil?
Me pediram para relatar as exigências para a criação da raça pastor alemão aqui no Brasil com a implementação do programa. Pois bem, o exposto anteriormente trata-se de critérios mínimos a serem exigidos pelo programa da VUSV. No entanto, cada país pode, conforme legislação local e critérios técnicos já implementados, ter um maior grau de exigência. O CBPA é o clube filiado à VUSV aqui no Brasil, e tal programa já foi discutido e aprovado com um programa de implantação, em parte já implementado, e passando a ter novas exigências a serem cumpridas a partir de 2023, conforme a seguir. Com relação à prova de BH, que é a prova de cão acompanhante, essa já está inclusa na prova brevet, conforme seu regulamento específico à disposição no site do CBPA. Para este ano, temos que, a partir de 1º de janeiro de 2023, seleções de reprodutores fêmeas terão validade por 2 anos. Após os 2 anos, deverão ser resselecionadas. Também a partir desse 1º de janeiro, uma fêmea só pode criar no máximo 3 vezes no período de 24 meses. A data de referência é a de nascimento da primeira ninhada. O teste de caráter passa a ser exigido a partir de 1º de janeiro de 2025 para as seleções no Brasil. A prova de resistência, que por enquanto está em caráter opcional, será obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2025 para as seleções no Brasil. A qualificação dos pedigrees se dará em função da situação da autorização para uso na reprodução, permitido para a reprodução ou selecionado, dos reprodutores machos e fêmeas. Os pedigrees atualmente são emitidos em formulários padronizados coloridos, todos contendo campos de igual teor, e a qualificação seguirá a seguinte definição. O pedigree de cor rosa, utilizado para caracterizar a autenticidade de filhotes de ninhadas em que o pai e mãe sejam selecionados. Porém, a partir de 1º de janeiro de 2025, esse formulário só será utilizado para caracterizar a autenticidade de filhotes de ninhadas cujos pais estejam sujeitos às exigências regulamentares concernentes ao nível de criação premium. O pedigree azul para filhotes de ninhadas em que apenas um dos reprodutores, pai ou mãe, é selecionado e o outro tem permitido para a reprodução, sendo que, a partir de 1º de janeiro de 2025, será utilizado para caracterizar a autenticidade de filhotes de ninhadas cujos pais estejam sujeitos às exigências regulamentares concernentes ao nível de criação avançado. E o pedigree de cor branca para filhotes de ninhadas em que nenhum dos 2 reprodutores, ou pai ou mãe, é selecionado, ou seja, ambos têm somente o permitido para a reprodução, e ainda para casos em desalinhamento com esse regulamento após análise profunda da área técnica do CBPA. E, a partir de 1º de janeiro de 2025, também será utilizado para caracterizar a autenticidade de filhotes de ninhadas cujos pais estejam sujeitos a exigências regulamentares concernentes ao nível de criação básico. Assim, resumindo, como ficam as exigências para criação no Brasil a partir de 2023? Bom, o filhote precisa estar tatuado ou chipado. O cão tem que ter exame de DNA coletado e ou examinado. Idade mínima para a reprodução dos machos de 24 meses. Idade mínima para a reprodução de fêmeas de 20 meses. Número máximo de acasalamento dos machos de 60 e estendido a mais 30 acasalamentos com fêmeas de fora do país. O máximo de 3 ninhadas para a fêmea no período de 24 meses. Consanguinidade máxima 3-3, ou seja, são proibidos consanguinidades 1-1, ou seja, acasalamento entre irmãos, 1-2, 2-1, 2-2, 2-3 e 3-2. Com relação à parte da saúde, raio-x da articulação coxo-femoral aprovada conforme regulamento de criação, raio-x de cotovelo aprovado conforme regulamento de criação e os requisitos individuais. Qualificação mínimo de bom, com idade mínima de 12 meses, por um juiz reconhecido pelo sistema VUSV, aprovado em prova de avaliação de aptidão ao trabalho conhecida internacionalmente como brevet, com idade mínima de 15 meses. E aprovado em prova de trabalho no grau mínimo de IGP-1 por um juiz reconhecido pelo sistema VUSV, conforme regulamento específico para ser selecionado. Está selecionado para reprodução por um juiz reconhecido pelo sistema VUSV, conforme regulamento específico. Ou seja, para ser selecionado, você, além de cumprir os requisitos anteriores,
o cão precisa cumprir a prova de brevet com 15 meses ou a prova de GP1 na idade específica conforme regulamento. Então, o que o proprietário de um filhote deve fazer para prover uma futura carreira a seu cão, se assim quiser? Coloco aqui em ordem cronológica as principais ações a serem tomadas. Com 50 dias, ou seja, antes de você adquirir o filhote, a ninhada deve ter sido verificada e ser colocado o chip. Entre os 50 dias e 3 meses, estamos na etapa de sociabilização e ao início do trabalho do comportamento de caça. Acima de 3 meses, início de trabalho de obediência inicial, faro e proteção. Acima de 12 meses, radiografia coxo-femoral e cotovelos. Aos 15 meses, prova brevet. Aos 16 meses, prova de resistência, opcional por enquanto. Aos 18 meses, prova de GP1. Aos 18 meses, exame de seleção. Aos 19 meses, prova de GP2 e 20 meses, prova de GP3. Todas essas datas são idades mínimas para cumprirem o objetivo. E se querem chegar ao topo na carreira de exposições, ou seja, ter um cão com título de VA, exigências para obtenção da qualificação VA Vorzüglich Ausleis. Ter laudos de raio-x coxo-femoral e de cotovelos qualificados como normal, quase normal ou ainda permitido, emitidos por certificadores credenciados pelo CVPA por este reconhecidos ou da SV. Dentição em mordeduras perfeitas, sem desalinhamentos significativos. Aceita-se a duplicidade de pré-molar 1, o P1, ter ao menos o título de IGP1 ou equivalente previsto no Regulamento Internacional de Provas. Ter pais selecionados para reprodução, um exame de DNA arquivado ou analisado, prova de proteção com condução sem guia, coragem, autoconfiança e espírito de luta pronunciados e largar sob comando, no máximo 3 comandos, e desejável apresentação do grupo de progênie. E obrigatória a apresentação do grupo progênie, caso para a obtenção da classificação VA1 ou Ziegler. Os grupos de progênie devem ser apresentados se forem constituídos de ao menos 5 animais oriundos de 3 mães diferentes. Sobre os graus de adestramento, vide o nosso vídeo sobre Schutzhund, cujo link está no card acima.
Bom pessoal, este é o vídeo, espero ter atendido as expectativas de cada um, mas principalmente aos que me pediram este vídeo. Se gostaram, não esqueça de deixar um like, pois isto ajuda ao YouTube recomendar este vídeo às pessoas com o mesmo interesse. E se inscreva no canal, pois isso não custa nada e nos ajuda a continuar o nosso trabalho, e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E até mais pessoal, tchau!